E aí, tudo bem? Então, nós, conforme combinado, como eu quero passar aqui, online tá fora. Conforme combinado, nós vamos falar sobre o Michel Foucault. O Foucault viveu então de 1926 até 1984, desenvolveu boa parte da sua carreira no Collège de France, que é um dos principais institutos de ensino do mundo, tá? Em ciências humanas, então, nem se fala. O Foucault ele é uma figura emblemática. A sua obra ela influenciou a literatura, influenciou a história, influenciou o direito, influenciou a sociologia, influenciou a filosofia, que era dele, e também a psicanálise. Ah, vou tentar hoje fazer um resumo geral do pensamento do Foucault, tá? Ao ponto de que desse geral vocês possam depois partir para os específicos, mas acredito que com o que vai ser apresentado hoje você já consegue se orientar já em relação ao Foucault, em vestibulares, em questionários, tá? Então, vamos lá. O Foucault ele vai estudar como é formado o sujeito moderno, tá? Lembrando que Foucault foi um dos principais filósofos do século XX, tá? Vai falar de sujeito moderno, é o homem aí do século XX, da segunda metade do século XX. Tá? Ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial, ele estudou na França pós-guerra, tá? E ele vai vivenciar esse novo modelo de sociedade pós grandes guerras, né? E então ele vai tentar entender como que é esse sujeito moderno. Tá? Interessante entender que ele vai usar a expressão sujeito. Sujeito é uma pessoa, um desejo, com vontade. É um termo que ele é mais completo do que o termo indivíduo. O indivíduo faz relação somente ao corpo, tá? E o Foucault ele vai tentar demonstrar que nós somos sujeitos com desejos, com vontade, tá? Vai romper com algumas formas de pensar e não viam subjetividade, né, nas pessoas. Esse sujeito moderno, então, ele vai procurar entender como um pouco diferente é tratado dentro dessa noção de sujeito moderno. Ele vai analisar a anormalidade versus a normalidade. O que é anormal? Como que o anormal é tratado? Né? E aí ele, então, vai escrever vários livros, várias publicações, cursos que ele vai ser professor. Tá? Os principais aí que eu destaco é a História da Loucura, O Nascimento da Clínica, Vigiar e Punir e História da Sexualidade. Né? Então, em 1960, ele começa a sua obra acadêmica e ele vai fazer, então, uma discussão filosófica sobre a problemática do saber. O que é o saber? Como que o saber se dá? Como que o ser humano chega no saber? Essa é uma discussão que ela é muito recorrente no campo da filosofia, tá? No campo da epistemologia. Então, ele vai procurar entender como que se dá o pensamento humano, o pensamento científico humano, dentro das instituições de ensino. Na década de 70, de 1970, ele vai procurar entender, então, o poder, as relações de poder. Ele vai apresentar o poder de uma forma diferente da qual era apresentada até então. Tá? O mundo, podemos dizer assim, na época dele, tinha lá duas correntes muito fortes dentro do meio acadêmico. Que era a corrente lá, digamos que, da epistemologia, né? Que via o conhecimento, procurava entender o conhecimento dentro de estruturas científicas, e tinha os marxistas, né? Que elaboraram, que a partir da elaboração da ideia de alienação do Marx, eles então procuravam entender como que a alienação molda as pessoas, e por aí fora, o pensamento marxista. O Foucault ele vai romper esses dois pensamentos, ele vai criar uma nova forma de explicar o poder. Né? A primeira grande atitude dele vai ser indicar que o sujeito é uma produção histórica. O que significa? Que cada indivíduo, que o indivíduo é o que é, por causa do momento histórico que ele vivencia, por causa das coisas que são colocadas frente a ele, tá? E ele não é simplesmente um alienado, ele não é simplesmente uma pessoa que sofre pelo poder. Tá? Ele vai falar que, pelo contrário, todo mundo tem relações de poder. Todo mundo desenvolve poder sobre o outro em várias esferas diferentes. Não é só o Estado que tem poder.
os indivíduos, né, no caso, os sujeitos, eles também desenvolvem relações de poder. Então, ele vai falar da subjetividade nas relações de poder. Em 1980, ele já vai ter um novo campo que ele vai desenvolver, que é a construção da subjetividade. Tá? Ele estudando como que os povos antigos lidavam com a sexualidade, então ele vai procurar entender e ele vai chegar com a teoria que a sexualidade ela vai moldar a construção da subjetividade do indivíduo, tá? Do sujeito. Então, a base do pensamento Foucaultiano, né? Ele começa estudando o poder disciplinar das instituições, né? Então, poder disciplinar é o poder que exercido sobre os corpos, que é como domesticar aquele corpo, como fazer com que aquele corpo aceite as regras, aceite o que é imposto pela sociedade. Tá? Então, como que a pessoa tem que andar, como que a pessoa tem que comer, como que a pessoa tem que agir, o que a pessoa tem que vestir, como que tem que ser o corte de cabelo e por aí afora. Tá? E isso nas instituições. Ele vai falar que as instituições elas têm o poder de confinamento e sequestro. São duas expressões que ele vai estar usando. Por quê? Ele vai analisar que as instituições elas confinam, elas prendem as pessoas ali dentro de paredes e dentro daquelas paredes as pessoas são obrigadas a seguir regras, tá? E tem vários tipos de instituições que forçam o indivíduo a seguir regras. Entre todas, a principal vai ser a escola, porque a escola é o lugar que tem a universalidade do poder, ou seja, todas as pessoas têm acesso a essas regras. A escola é o primeiro lugar que vai definir quais são essas regras conjuntas que todo mundo tem que seguir. Existem outras instituições, como o presídio, para quem quebra e para quem comete crimes, vai ter o hospício, para quem é considerado louco, vai ter os hospitais. Em todas essas instituições, a característica é a presença da disciplina forte, ou seja, a pessoa é disciplinada a seguir um conjunto de regras. Tá? Ele vai estudar como que na antiguidade eram esses processos de subjetividade, como que o indivíduo procurava ter autonomia na antiguidade. E aí ele vai recorrer àquelas correntes filosóficas, aos estoicos, os epicuristas, que eram escolas que ensinavam as pessoas a viverem. Né? Então ele vai analisar a educação e ele vai chegar à conclusão, né, tem uns termos voltados qual o termo voltado à educação é a pedagogia. Né? Pedagogia, uma tradução muito simples, seria conduzir a criança a um caminho, conduzir a criança ao conhecimento. Né? E ele recorrendo à Grécia Antiga, ele vai se deparar com a psicagogia. Né? A psicagogia era uma atitude religiosa lá que as pessoas iam purificar a alma. Então ele vai olhar para a instituição escola, ele vai dizer o seguinte, que a escola ela desempenha então, essas duas coisas, ela condiciona a pessoa, ou seja, a pedagogia, leva a criança para um caminho determinado pelo Estado, determinado pelas leis, determinado pelas regras, porque a escola segue vários parâmetros externos a ela. A grade curricular da escola não é a escola que escolhe. Todas as regras, a maioria das regras da escola não é a escola em si que escolhe essas regras, são regras que vêm de fora. Né? E tu vai falar que a escola, então, ela é a pedagogia, é esse lugar que condiciona o caminho das pessoas, só que também a escola também pode ser a psicagogia, mas isso já no termo que ele vai recorrer na década de 70, década de 80. É que ele vai falar assim que a escola também liberta a alma das pessoas. Ele vai falar assim que entender a escola, então a gente tem que entender a escola como um lugar que condiciona as pessoas, que faz as pessoas ficarem presas, seguindo regras, só que é um lugar também que dá conhecimento das pessoas. E só por meio do conhecimento que as pessoas conseguem se libertar de todas essas amarras aí que são impostas. Tá? O Foucault ele vai ser interessante, ele vai ser o principal pensador do século XX, ao meu ver. Tá? Ele vai ser interessante porque hoje a maioria das faculdades seguem um modelo que ele vai desenhar de instituições. Então,
Se alguém quer fazer alguma área do conhecimento e vai estudar instituições, com certeza vocês vão em algum momento recorrer ao Foucault, tá? Pelo menos para, nem se for para contra a ideia dele, mas ele é usado por todos, tá? Na sequência eu vou estar enviando para vocês informes com questões sobre o Foucault, tá? Eu espero ter ajudado. Dúvidas vocês vão mandando para mim no chat, no WhatsApp.